Sabe aquela sensação de que a escola e o mundo lá fora estão falando línguas completamente diferentes? Pois é, como se tudo ao nosso redor corresse numa velocidade alucinante, mas a sala de aula parece que ficou parada no tempo. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai usar estes slides para tentar desvendar por que essa história de ensinar e aprender virou um dos maiores quebra-cabeças do nosso tempo. Olha, vamos começar com uma pergunta aqui. Vamos ser sinceros, acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Por que será que aquele modelo tradicional de escola parece não fazer mais sentido? E não é só uma impressão, não. É uma desconexão real, quase palpável. Mas por quê? O que foi que mudou de forma tão radical para a gente chegar nesse ponto? E essa sensação toda, olha, não é invenção da nossa cabeça. As fontes que a gente analisou para montar isso aqui mostram que a gente está vivendo um momento que é decisivo, é uma verdadeira rachadura no sistema. A questão agora não é mais só melhorar um pouquinho aqui e ali, mas sim repensar tudo. Repensar para que, afinal, serve a educação hoje. Então, para a gente poder entender essa crise toda, vamos começar pelo sintoma mais claro, mais evidente. Será que a escola, do jeito que a gente conhece, perdeu seu propósito? Vamos dar uma olhada de perto nos sinais que apontam para isso. E os sinais, gente, estão por toda parte. E o pior é que um problema vai alimentando o outro. A gente vê jovens largando os estudos, professores que deveriam ser a alma do sistema se sentindo completamente esgotados, desvalorizados. A gente tem uma desigualdade digital que a pandemia só fez escancarar, separando quem tem acesso de quem não tem. E talvez o mais grave de tudo, a saúde emocional de alunos e de educadores pedindo socorro. No meio disso tudo, no coração do problema, a gente tem um verdadeiro choque de mundos. Pensa só. De um lado estão os alunos que já nasceram com o celular na mão, os tais nativos digitais, que pensam e aprendem na velocidade da internet. E do outro lado, uma estrutura escolar que ainda funciona no ritmo da lousa e do giz. Para essa garotada, essa abordagem antiga soa como um rádio chiando, completamente fora de sintonia. E isso leva a gente direto para o diagnóstico mais profundo do problema. Agora, nessa segunda parte, vamos colocar uma lente de aumento nesse contraste brutal. Um mundo que não para de acelerar e uma escola que, na maioria das vezes, parece que está com o freio de mão puxado. A grande virada de chave é entender que a escola foi desenhada para um mundo que simplesmente não existe mais. Ela nasceu ali na era da informação com uma lógica de fábrica, sabe? O conhecimento era tratado como um produto numa linha de montagem, algo fixo que precisava ser empacotado e estocado na cabeça dos alunos. Só que o jogo mudou. Hoje a gente vive na era da inovação, mergulhados num oceano de informações onde o conhecimento não é mais sólido, ele é fluido, ele se renova a cada segundo. O sociólogo Zygmunt Bauman, com a ideia genial de modernidade líquida, ajuda muito a gente a entender isso. Ele joga no nosso colo essa pergunta que dá um nó na cabeça. O que acontece quando o próprio conhecimento se torna líquido? Quando ele deixa de ser algo sólido, estável, quando a certeza de hoje pode ser facilmente o erro de amanhã? E é aqui que a gente chega no centro do problema. O mundo aqui fora mudou de um jeito radical, mas a escola, em grande parte, continua rodando com o sistema operacional do século passado. É como tentar usar um aplicativo de realidade virtual num computador de tubo. Esse é o conflito, a origem daquela desconexão que a gente sente no ar. Ok, mas se o diagnóstico é esse, qual é o tratamento? Bom, tudo indica que a resposta está numa mudança radical de foco. Nessa terceira parte, vamos explorar por que a habilidade mais valiosa hoje em dia não é mais ter a cabeça cheia de informações, mas sim saber o que fazer com elas. Parem para pensar um pouco. Se toda a informação do mundo está literalmente no nosso bolso, a um clique de distância no Google, o papel da escola não pode mais ser o de um depósito de conteúdo, né? O desafio agora é outro, muito maior. É formar gente que saiba navegar nesse mar de dados. Pessoas que saibam encontrar informação, filtrar o que é confiável, organizar, conectar ideias, criar coisas novas e, claro, compartilhar isso de um jeito ético. E para navegar nesse mundo maluco que muda o tempo todo, a gente precisa de um novo tipo de bússola. São as chamadas competências socioemocionais. E isso não tem nada a ver com decorar fórmula de matemática ou data de batalha. É sobre a capacidade de olhar para dentro, de entender as próprias emoções, de saber colaborar com os outros, de tomar decisões com responsabilidade. É isso que nos torna mais fortes e preparados para as incertezas da vida. E tudo isso se traduz em habilidades bem práticas, que o mercado de trabalho já está implorando. Pensamento crítico, para não cair em qualquer fake news. Criatividade, para resolver problemas que ninguém nem sabia que existiam. Autonomia, para cada um ser dono do próprio aprendizado. E colaboração, porque ninguém constrói nada relevante sozinho. Pode esquecer a decoreba. Essas aqui são as verdadeiras moedas de troca do século XXI. Certo.
Então, se a educação precisa de novas habilidades e o objetivo mudou completamente, como fica a peça central de tudo isso? O professor. É óbvio que o papel dele também precisa passar por uma transformação, e uma transformação para ontem. Aquele modelo antigo, sabe, do professor lá na frente num pedestal, como se fosse o único dono de todo o saber, que só joga o conteúdo para alunos quietinhos. Esse modelo simplesmente não se encaixa mais. O professor de agora e do futuro, ele é um mentor, é um curador de conteúdo, é um guia que faz as perguntas certas, que inspira a curiosidade e que ajuda cada aluno a construir o seu próprio caminho no conhecimento. Essa citação aqui resume a ideia de forma perfeita. O professor vira uma interface essencial. Pensa nele como um farol no meio de uma tempestade de informação. Num mundo onde o problema não é a falta, mas o excesso de dados, ter alguém que ajude a filtrar, a validar e a conectar os pontos é mais valioso do que nunca. E é claro que essa dança só funciona se os dois lados mudarem o passo. A mudança não é só do professor. O aluno também sai daquela posição passiva, de quem só senta e escuta, e assume o papel principal no palco, o de protagonista da sua própria jornada de aprendizado. Bom, estamos chegando na nossa reta final. Vamos agora tentar juntar todas essas peças do quebra-cabeça e desenhar um esboço de como pode ser, na prática, essa educação do futuro. Se tem uma mensagem que precisa ficar de tudo isso que a gente conversou, é esta. É urgente, é para agora. Quebrar os muros de um ensino que só foca em decorar e depois cuspir conteúdo numa prova. A educação precisa ser muito mais do que uma preparação para passar de ano. Precisa ser uma experiência que transforma a vida. Mas tá, como é que a gente chega lá? Aqui tem um possível mapa do caminho. Primeiro, abraçar a cultura digital, mas de um jeito inteligente, usando tecnologia para criar, não só para consumir. Segundo, transformar a sala de aula num lugar de debate, de pensamento crítico. Terceiro, e super importante, cuidar da saúde emocional, porque ninguém consegue aprender com medo ou ansiedade. E por último, entender que a educação não é uma ilha, não é só a responsabilidade da escola. É um projeto coletivo que envolve as famílias e toda a comunidade. E a gente termina com um convite e uma pergunta para ficar ecoando. Diante de tudo isso, qual seria o primeiro passo, mesmo que pequeno, que a gente pode dar para construir uma educação mais humana e que realmente transforma? Se essa nossa conversa fez sentido, se gerou algum incômodo aí dentro, então o nosso objetivo foi cumprido. Se o sentimento é de que a educação pode e deve ser diferente, então se inscreva agora no canal para não perder as nossas próximas discussões. E claro, deixe sua opinião nos comentários. Na sua visão, qual é o maior desafio da educação hoje? Vamos continuar esse papo por lá. Até a próxima!